Fala aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre certificação de pentest, né? É um assunto aí que o pessoal tem muita dúvida, muita pergunta aí de qual certificação seria melhor para a pessoa. Vira e mexe o pessoal aqui, não somente da minha empresa, mas pessoas ligadas aí, que tem alguma ligação comigo, seja pelo LinkedIn, ou seja, já tenha sido um amigo profissional, né? Acaba fazendo essa pergunta. E é uma pergunta muito pessoal, né? É difícil você responder pela pessoa. O que a gente faz aqui muitas das vezes é fazer umas perguntas, devolver umas perguntas para essa pessoa, para que ela possa pensar naquela necessidade dela. Isso é uma necessidade de cada um. O que você tem que pensar que é uma certificação que atende uma pessoa pode não atender da outra pessoa, porque as necessidades são diferentes, né? E acaba que você tem que saber responder isso. É uma pergunta que cabe somente a você responder. Mas, geralmente eu faço umas 4 a 5 perguntas, né, para essa pessoa, para ela poder fazer uma introspecção, fazer ali pensar consigo mesmo e ela escolher a certificação que melhor atende. E as perguntas são as seguintes. Quando você pensa em fazer uma certificação, a primeira coisa que você precisa saber é qual é a sua área de atuação dentro de pentest, tá? Então, logicamente, estou falando de certificação de pentest, mas essas perguntas servem para outras áreas também, né? Se você trabalha numa outra área de segurança defensiva, de sistema operacional ou de, sei lá, virtualização, você pode fazer essas perguntas também. De repente, elas encaixam tanto quanto encaixam no pentest. Então, em pentest específico, em teste de inclusão, em teste de invasão, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é a sua área de atuação. Por quê? Existem certificações que são genéricas, né? Então, elas trabalham em várias áreas consecutivamente, mas não é especializada em uma área em definitivo. Então, se você precisa fazer um treinamento em uma área em definitivo, talvez aquela certificação ali não te sirva. Vou dar um exemplo, tá? Quando a gente fala de pentest, qual é a certificação que vem em mente de cara, né? A primeira certificação que todo pentester quer fazer, que é a certificação de entrada ali da Offensive Security, é a OSCP, né? A OSCP da Offensive, ela é a menina dos olhos. Ela é aquela certificação que todo mundo, né, 9 entre 10 pentesters querem fazer. A OSCP ela é uma certificação genérica, né? Ela é genérica como assim? Ela é generalista, não genérica, mas generalista. Ela trabalha com parte web, ela trabalha com parte de infra, você vai trabalhar com uma aplicação web, ao mesmo tempo você vai trabalhar com um servidor, um serviço rodando no servidor, você vai cair dentro do servidor, você vai ter acesso ao sistema operacional, então você tem que saber web, você tem que saber um pouco de infra, você tem que saber sistema operacional, você vai cair, possivelmente você vai pegar lá um programa, lá um executável, e você vai ter que fazer um binário, você vai ter que trabalhar com reverse em cima do binário, trabalhar ali com buffer overflow, trabalhar a nível de código. Então ela é muito generalista, ela não é focada unicamente em um tipo de área, ela trabalha com várias áreas ao mesmo tempo. E a OSCP ela é muito parecida, né, na verdade, a DCPT, a brasileira DCPT, da DSEC Security, do Ricardo Longato e equipe. Essa brasileira, a DCPT foi baseada na OSCP, né, porque o Ricardo tirou a OSCP, ele é certificado OSCP, e aí ele veio para o Brasil, ele é brasileiro, veio aqui e montou uma empresa de treinamento, também de consultoria, e falou, vou fazer uma certificação brasileira. Foi a primeira certificação na América Latina, inclusive, na área de Offensive Security. E aí lançou a DCPT nos moldes da OSCP. Então elas são muito parecidas, né? Não vou falar que são iguais, não são, longe disso, mas o que o Ricardo treinou na OSCP, ele trouxe para dentro da DCPT. Então a DCPT também, por exemplo, quando você fala, eu não tenho dinheiro para investir na OSCP, porque está em dólar, $1.500 hoje, está $1.499, por $5 lá vai fumaça, estou falando aí por mais de
uns R$ 8.000, então não tem dinheiro para isso. Ah, vou no DCPT. Da DCPT também é generalista, ela mesmo na mesma pegada. Vai trabalhar com binário, com servidor, com serviço, com web, ela vai trabalhar com criptografia, vai trabalhar com interceptação de conexões ali sem criptografia ou com criptografia e você vai ter que quebrar isso de alguma forma. Então, cara, ela é muito generalista. Elas são generalistas. Se você está trabalhando numa área, por exemplo, de pentest mobile, nenhuma das duas serve para você. Porque nem o SCP, acredito, tá? Aí eu posso estar falando uma besteirinha, mas faz bastante tempo que eu não olho o escopo da OSCP. E a DCPT eu sei que não tem, porque eu sou certificado DCPT, eu sou um analista DCPT. Elas não têm nada voltado para pentest mobile. Tá? Então, assim, para que eu vou fazer? Essa é a pergunta. Qual é a sua área? Ah, eu sou de mobile, eu trabalho com isso aqui. Eu trabalho com mobile. Beleza? Então, assim, não serve o SCP e DCPT para você. Porque você vai estudar as duas, você vai se especializar, você vai ser certificado, mas na tua área de atuação ela não vai servir muito, tá bom? Isso é um detalhe. Então você precisa primeiro entender qual é a área que você quer atuar. Sabendo a área, você vai olhar para as certificações daquela área. Pode ser que, por exemplo, eu sou de web, eu gosto muito de fazer web, API, gosto muito de fazer infra. Então, o SCP e DCPT para mim servem, porque elas têm web, elas têm API, elas têm infra, só que elas não são especializadas nisso, tá? Elas não são focadas em web, elas não são focadas em API ou não são focadas direto em infra, elas têm um pouco de tudo. Então, primeira coisa, saber qual área você vai atuar, beleza? Segunda pergunta, sua empresa precisa de qual certificação? Eu acho que aqui é a pergunta mais importante na definição do que você quer fazer, tá? Porque, por exemplo, hoje a minha empresa ela pede a CH, independente se é a prova teórica da EC-Consul ou se é a prática, a practical, independente, a CH. Tem CH, ela aceita, tá? Ela pede CompTIA Pentest Plus, Pentest Mais, tá? Essa eu tenho, inclusive, e ela pede o SCP, beleza? Então, vamos lá. Eu estou pensando em fazer uma certificação, tá bom? Cara, a certificação, ela vai te cobrar duas coisas, a certificação. Tempo, três coisas. Tempo, dedicação e dinheiro, tá bom? Se você vai fazer uma certificação, sem tempo você não tira, sem dedicação você tem tempo, mas não tem dedicação, você não tira, e você tem tempo, dedicação, mas não tem dinheiro, você não tira. E você tem dinheiro, mas não tem tempo, ou seja, você precisa ter os três. Sem tempo e dedicação e dinheiro, você não tira isso. Talvez dinheiro, porque a tua empresa vai pagar, alguém vai pagar, se dinheiro. Não sai do seu bolso, mas sai do bolso de alguém. E se você não passar, sai do teu bolso. Então, são três itens que você precisa ter. Tempo para estudar, dedicação para estudar e dinheiro para estudar. Para fazer a prova. Se eu tenho tempo, dedicação e dinheiro e eu quero fazer uma certificação, para que eu vou, por exemplo, para uma e-learning? A e-learning Security é uma empresa certificadora, né? Internacional, inicialmente italiana, hoje americana. Ela foi vendida, se não me engano, mas era europeia. E a e-learning tem algumas certificações, eu vou falar um pouquinho dessas certificações daqui a pouquinho. Eu tenho inclusive duas da e-learning. Para que hoje eu vou fazer uma certificação da e-learning se a minha empresa precisa de uma dessas três aqui, né? Aí quando você para pensar, essa CH e a CompTIA, a Pentest Plus, ou Security Plus, independente, elas têm validade. Então, por exemplo, a minha CompTIA vale até 2024. Até 2024.
Só um momentinho, pessoal. Vou atender aqui a ligação. Vamos lá, desculpe por isso, né? Pessoas tentando falar comigo. Então, essas duas certificações eu tenho validade. A minha vale até 2024. Hoje é dezembro de 2022. Eu tenho todo o ano que vem para poder usar essa certificação. E em junho de 2024 ela vence. Então, eu preciso, até 2024, eu preciso ou renovar a Pentest Plus, ou tirar uma SH, ou tirar o SCP. Eu preciso fazer uma dessas três aqui, porque uma dessas três me mantém empregado na empresa que eu estou atualmente, porque a empresa precisa dessas certificações, é uma consultoria, e a consultoria ela pede, né, ela pede que você tenha uma dessas três para você poder atuar em alguns clientes chaves, né, alguns clientes aí prioritários. Então, se você tem a certificação, você consegue trabalhar, se você não tem, você não consegue trabalhar. É um problema. É um problema porque eu preciso focar nessas certificações. Qualquer outra certificação que me interesse, eu perco um pouco do foco, porque não é prioritário. Então, a questão de prioridade, qual a certificação que a sua empresa precisa. Então, você tem que saber a tua área de atuação e, se a tua área atende a sua empresa, qual a certificação que a sua empresa precisa. Pode ser que ela seja da área de, sei lá, atuação geral, generalista, aí você fala, ok, eu é generalista, serve a DCPT, talvez a DCPT não, mas a SCP sim, talvez a ECPPT da Elaine não sirva, mas a SCP sirva, então você tem que saber qual a certificação que a sua empresa precisa. Uma outra pergunta que encaixa exatamente aqui nessa pergunta, junto dessa pergunta, poderia fazer um barra e botar uma outra pergunta aqui, mas vou botar embaixo. Qual empresa você pretende trabalhar? Tá? Porque às vezes você não está empregado, você está fazendo certificação, você está estudando, você ainda está ali naquele nível inicial, ou já está estudando, já está trabalhando na área, mas quer mudar de empresa, e você quer uma empresa maior, melhor, uma empresa que te chame mais atenção, você pretende mudar de empresa, e você quer ir para uma outra empresa. Qual é a empresa que você precisa trabalhar? Você quer trabalhar? Eu quero trabalhar na empresa A. A empresa A pede com certificação. Aí você vai para a pergunta de cima. Tá? Por quê? É muito mais fácil você entrar na empresa tendo a certificação que ela precisa, tá? Do que você ser contratado sem a certificação. Então a empresa vai sempre focar, vai procurar naquela super diretoria que o RH faz, dos candidatos. Candidato 1 tem as diretrizes que eu preciso? Não tem, descarta. Candidato 2 tem as diretrizes que eu preciso? Não tem, descarta. Candidato 3 tem as diretrizes que eu preciso? Tem. Então vamos chamar ele para conversar. É mais fácil você entrar na empresa assim. Não quer dizer que você vai entrar na empresa assim, só porque tem a certificação. Mas você não é descartado de início. Todas as empresas pedem certificação? Não. Não todas. Tá? Geralmente as empresas que são consultoria pedem. Então, se você vai trabalhar numa consultoria, é interessante você saber se ela pede certificação ou não. Eu já trabalhei em consultoria que pede e já trabalhei em consultoria que não pede. Tá? Então, essa que não pedia, eu entrei, trabalhei e comecei a fazer certificações. E aí o que eu achei interessante é que depois das certificações que eu tirava, e ela ajudava até a custear, a bancar essa certificação, não pagava 100%, mas pagava uma parcela, a empresa começou a usar as minhas certificações para começar a angariar clientes, né, a conseguir mais clientes. Então, na hora de vender para o cliente o serviço de pentest, a empresa falava o seguinte, olha, o meu analista é certificado, tem certificação A, B e C, e etc, etc. Isso é um jogo de mercado para você poder ganhar cliente, né? O cliente fica muito mais confiante, fica muito mais satisfeito sabendo que o cara que vai trabalhar no projeto dele tem uma certificação de nome aí do mercado. Então, essas perguntas, por isso eu falei de 4 a 5 perguntas, tá? Então, qual empresa você pretende trabalhar?
se você quiser mudar de empresa ou ir para uma empresa diferente, e saber depois qual a certificação essa empresa precisa. Beleza? Então aí você vai focar nessas certificações que ela precisa, né? E vai focar teu tempo, a tua dedicação e dinheiro nisso. A terceira ou quarta pergunta, vou botar a quarta pergunta, quanta grana você tem para investir? Isso aqui, cara, é primordial. A gente consegue resolver de certa forma, porque dinheiro você consegue juntar, pagar parcelados, dependendo da certificação. Então dá para fazer aí um bem bolado aí. Mas tu tem que entender o seguinte, quanto eu estou disposto a gastar com isso, tá? E aí vamos lá, certificação não é barato. E inclusive as internacionais são as piores, né? É cobrado em dólar, cobrado em euro, ou libra, então assim, é absurdamente caro. Pensando que o dólar está R$5, o euro 6, próximo a 6, a libra está 7 lá vai fumaça, então assim, é muita grana. A diferença de você investir R$100 e você investir $100 é bem diferente, porque é vezes 5, né? 5 e pouquinho. Então, quando a gente fala em investimento, você está investindo na sua carreira, o que você tem que pensar é que esse dinheiro que você vai colocar hoje, você vai investir, você vai passar nessa certificação, porque você vai ter tempo, dedicação para você poder estudar depois que você bancar. Quando sai do teu bolso, você vê que dói, né? Então, assim, eu sempre falei isso, né? Quando você paga o teu estudo, você acaba levando mais a sério, você acaba se dedicando mais, arrumando tempo, porque, cara, sai do teu bolso. Quando sai do bolso do pai, da mãe ou da empresa e você não passa, não te dói em nada, né? Você fica frustrado, eu não passei, coitadinho de mim, mas não sai do teu bolso. É uma coisa que eu aprendi no exército, cara. Você quer atingir o homem, você mexe no bolso dele. Você quer dar responsabilidade para um homem, vai no bolso dele. Porque é ali que ele vai sentir quanto ele precisa ralar para correr atrás daquilo tudo ali. E se ele não passar, se ele não efetivamente não se dedicar, o prejudicado vai ser ele. Ele vai ter o desgosto de ter passado e um prejuízo no bolso ali financeiro, tá? Então, quanta grana você quer investir nisso aí? E aí a pergunta por quê? Porque, cara, tem certificação que custa $500, tem certificação que custa $900, tem certificação que custa $1.500. Então, porra, a gente está falando aí de $500, R$2.500, 900, vou botar $1.000, R$5.000 mais ou menos. $1.500, nós estamos falando de 7.500 para R$8.000. Então, assim, é muito caro, R$8.000, entendeu? Isso vai voltar para você? Vai. Se você certificar, se você passar e for contratado por causa dessa certificação, geralmente os cargos que nós temos de pentest, eles pagam razoavelmente bem. Não é o melhor salário do mundo, mas também não é o pior, longe disso, é muito bom. Então, se você tem um cargo de pleno, ganhando aí, sei lá, um pleno ganhando 8 mil, 6 a 8 mil reais, ou talvez um pouco menos, 4 a 5 mil reais, dependendo do estado, da cidade que você estiver, com o tempo você retorna esse dinheiro para você. Você investiu, mas você está ganhando dinheiro. No primeiro mês, segundo mês talvez não pague, mas no terceiro mês para diante você já pagou aquele investimento que você fez, e dali em diante, cara, é só colher os frutos, né? Lembrando que tem validade. Então você vai colher os frutos enquanto a certificação for válida. Nem todas têm validade, mas uma parte tem validade. A certificação tem um prazo de expirar, um prazo de validade. Então você vai receber esse dinheiro de volta. Mas nem sempre a gente tem dinheiro para investir naquele momento. Por exemplo, hoje eu teria $1.500 para investir na OCP, ela está 1.499. Eu não tenho os 8 mil reais ou próximo disso para investir. Eu não teria como tirar do meu bolso esse dinheiro hoje para investir. Pode ser pago parceladamente? Tem certificação que você pode parcelar no cartão, outras não, tem que pagar à vista. Então depende muito do que você está precisando e o que você tem no bolso para pagar, né? Às vezes você quer, às vezes você tem, como eu disse, você tem tempo, você tem dedicação, mas não tem dinheiro. Então você precisa saber também o que você pode investir, em qual você pode investir. Em muitos casos, algumas empresas, não todas, mas algumas empresas, elas
fazem o custeio para você. O que ela faz? Você vai lá, paga do seu bolso, você vai pagar do seu bolso no cartão de crédito ou o que for, Pix e tal. Você vai pagar, você vai fazer todo o treinamento. Se tiver treinamento, você vai fazer a prova e você vai passar. Passando, você pega o certificado, a certificação, mostra para a empresa a certificação e o valor ali que você pagou, né, através de uma nota fiscal, e a empresa te volta o valor integral ou parcial. Aí é um bem bolado que você vai, um acordo que você vai fazer com a empresa. Você vai virar para a empresa e vai falar, vai pagar quanto? Igual o Casa Bahia, vai pagar quanto? Vai pagar 50%? Vai pagar um valor fixo? Vai pagar 100%? E aí você que vai definir. Tem empresa que fala, olha, eu te pago R$1.000 por ano, R$2.000 por ano. Por R$2.000 por ano dentro de uma certificação OSCP que custa 8 mil mais ou menos, você vai tirar 6 do seu bolso, a empresa vai tirar só 2. Pô, vale a pena você tirar 6 do seu bolso? Vale. Porque você vai retornar isso vai retornar para você com o tempo. Mas tu tem 6 mil para gastar? Não tem. Então não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Não tem como. Então, cara, certificações depende muito também do quanto ela custa e o quanto você tem para investir. Hoje eu não tiro a SCP porque eu acho que é muito caro. Eu tenho R$8.000 para investir? Tenho. Por que eu não tiro a SCP? Porque eu acho um absurdo de caro. Eu acho que não deveria ser tão caro assim, né? Outras certificações um pouco mais acessível, por volta de $500, 400, $500 é até fácil. A gente está falando de R$2.000 para R$3.000. Por R$3.000 uma certificação está de bom tamanho. A partir até aí eu trabalho, eu entendo que eu posso pagar, que é plausível pagar. Acima disso eu acho muito caro, muito absurdo. É questão de preço abusivo, né? Se você tem grife, banco e bolso para isso, pô, beleza. Eu sempre digo, né? Cada um sabe onde pisa. Se você acha que para você 8 mil não é problema, vai lá e mete a cara. A certificação é excelente. Você vai ter a certificação de grife, né? Ela é uma certificação muito conhecida, muito famosa. Agora, eu acho que não vale a pena no meu caso, tá? Então, vai de cada um. Né? Quanto você quer investir? Não é você ter o dinheiro ou não ter o dinheiro somente. Às vezes você tem dinheiro, mas você acha demais. É o meu caso. Eu tenho dinheiro, eu acho demais. Eu não quero investir isso tudo. Aí eu vou numa certificação um pouco mais barata, uma de $500, $600. Até de 600, $500, $600 dá para chorar. A partir de 500, muito para cima de 500, eu acho muito caro, tá? Então vai muito da pessoa, o quanto ela quer investir na carreira dela. E por último, para quando você precisa da certificação? Tá? Isso aqui é muito importante, cara, porque às vezes você precisa da certificação para ontem. Né? Tem um caso, por exemplo, na empresa onde eu trabalho hoje, que uma pessoa foi contratada, pentester, né, foi contratada para atuar na empresa junto com o time, só que a gente precisava de uma pessoa certificada. Numa daquelas 3 certificações lá, CH, a CompTIA ou a OSCP. E essa pessoa, esse profissional, não tem nenhuma dessas 3 certificações. Mas a gente precisava de uma pessoa daquele perfil, com aquele conhecimento que ela tinha, foi até uma indicação minha. A gente precisava muito que ela, uma pessoa do perfil dela, mas ela se encaixou no molde da vaga, só faltou a certificação. E aí qual foi o acordo que a empresa fez com essa pessoa, esse profissional? Olha, a gente vai te contratar, a gente vai te colocar aqui dentro, a gente vai te dar o apoio necessário, vai te pagar um bom salário, mas a gente precisa que você tire uma dessas certificações. Você aceita esse compromisso? É um compromisso. Você vai entrar aqui, você vai trabalhar e você precisa certificar. Quando você certificar, você não deve nada mais à empresa. Então a empresa pode contar 100% contigo. Até lá, a empresa não pode contar 100% contigo. Por quê? Para uns clientes específicos da consultoria, você não vai poder atuar. Como você não pode atuar, a gente não pode te usar 100% em benefício da empresa. Então, você precisa disso para quando? Essa certificação é para quando? Daqui a um ano? Daqui a 6 meses? Não, é para ontem, nesse caso. Em alguns casos, você está mirando mudar uma empresa ou você quer ir para uma empresa e você quer isso o mais rápido possível. Em outros casos, foi o que aconteceu comigo, por exemplo, com a DCPT, eu fiz a moda vamos lá, a moda Bangu.
Tipo, eu vou fazer quando der para fazer. Eu não tinha pressa nenhuma para fazer certificação. Então tem casos de casos, tá? Então, se você precisa de uma certificação para ontem, uma certificação rápida, você tem certificações que você consegue fazer mais rápido que a outra, uma outra. Por exemplo, quando você vai trabalhar com uma certificação teórica, né? Quais são as teóricas aqui? Tem lá as mais famosas, CH, tem a própria Competir, a PTS Plus, tem a Security Plus, que não é muito de pentest, né? É mais na área de segurança, mas tem muita gente que trabalha, aceita ela como pentest também. Não é de pentest, mas o pessoal aceita também. Tem outras certificações teóricas aí, eu não vou lembrar de todas agora de cabeça. Tem lá da SANS, que são absurdamente caras e tal, né? As certificações SANS, que você consegue inclusive open book ali para estudar. Você pode estudar com o livro, né? Consultando o livro da própria SANS. Então, algumas certificações aí que são teóricas. Essas certificações teóricas, se você se dedicar a estudar, já tiver na cabeça ali, já vem estudando e tal, são certificações que você consegue, de repente, fazer para ontem. Você, tipo, eu quero fazer essa certificação daqui a um mês. Você vai se dedicar, vai dedicar seu tempo e toda a sua dedicação em cima daquele estudo, vai estudar, como é teoria, né? É muita teoria. É só ler e fixar isso muito bem, entender muito bem o conhecimento. Não é só ler e decorar, mas ler e entender o que está acontecendo ali. E na hora de fazer a prova, você vai preencher lá uma pergunta e 4 respostas. Uma delas você tem que marcar. Foi o caso da Competir que eu fiz. Achei que era fácil e, cara, me surpreendi. É uma prova bem dificinha. Passei ali no limite, era 75, né? 750 pontos que você tem que marcar. Eu marquei 760 pontos, então assim, foi muito no limite que eu passei. Achei que seria muito simples, achei que ia gabaritar e tirar 100, ia tirar 900, né? Que são de 100 a 900 pontos. Achei que ia tirar 900 pontos o valor máximo, e quando eu fui ver, não, cara, eu errei uma porrada de perguntas. E coisa que eu fiquei surpreso. Falei, pô, como assim eu errei? Porque eu estudei, trabalhei nisso desde 2015. Como eu pude errar tanta coisa assim? Então, me surpreendeu quando eu fiz a teórica. Mas a teórica é uma prova que você consegue, as teóricas, né? São as provas que você consegue fazer numa certa velocidade, num curto espaço de tempo, no menor espaço de tempo. Você consegue chegar. E aí tem as práticas. As práticas são mais complicadas por quê? Prova prática, cara, você tem que botar a mão na massa. Você tem que fazer, executar, fazer acontecer, fazer a certificação, a prova de conceito, a POC, fazer o relatório. Muitas vezes tem que fazer o relatório. E aí a prática ela leva mais tempo, porque você vai ter que praticar, você vai ter que estudar, fazer laboratórios aí na web, online. Você vai ter que fazer um hack the box, um try hack, você vai ter que pegar alguns documentos para estudar e ler ali, ver vídeos. Cara, é mais dedicado, acaba que é mais tempo você absorver isso tudo. Porque, diferente das teóricas, que você vai marcar um xizinho, e a teórica, às vezes tem pegadinha na pergunta, às vezes não. Às vezes a pergunta lá tem 4 respostas, as 4 respostas, são 3 absurdas, e só tem uma que faz sentido. Então é mais fácil você olhar e falar, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz sentido. E você marca. E acabou. Na prática não, cara. Você tem que invadir. Você precisa invadir a aplicação. Então você precisa saber fazer. E aí leva mais tempo. Tá? Por exemplo, DCPT. Como eu falei, eu fiz sem muita amarração de tempo. Eu levei 2 anos. Eu levei 2 anos para fazer essa prova. Por quê? Eu comprei DCPT em 2018, início de 2018, final de 2017 para 2018, e entrei junto com a DCPT, eu entrei também numa pós-graduação de segurança da informação. Então eu estava estudando a pós-graduação, fazendo a minha pós-graduação, estudando para me pós-graduar e fazendo DCPT junto. Não coube, não dá tempo. Não tinha tempo e dedicação, eu precisava me dedicar meu tempo e meu foco em uma delas. E acabei indo na pós, porque a pós eu tinha prazo. Eu precisava começar em 2018 e terminar em 2019, se não me engano, no final de 2019. Foi um ano e meio para 2 anos.
Eu tinha tempo, eu tinha prazo. A DCPT não, eu entrei, quando eu puder fazer, eu faço. Então eu levei 2 anos para poder me certificar. Quando eu terminei a pós, eu peguei meu tempo e minha dedicação, foco, e fui em cima da DCPT. E aí eu tirei a DCPT. Tempo de estudo da DCPT que eu fiquei estudando realmente ali foi aproximadamente uns 8 meses, 6 a 8 meses, que eu fiquei me dedicando a ela. E aí eu fiz a prova em janeiro de 2020. Passei rapidinho, fiz lá a prova toda em 11 horas aproximadamente, mais umas 10 horas o relatório e passei. E aí, galera, você precisa de mais tempo. Quanto tempo você precisa? Para quando você precisa disso? Para quando você precisa disso? É a pergunta que você tem que fazer. A OSCP, eu sei que a OSCP ela é muito grande em conteúdo e ela tem o material dela, você recebe o material, mas ela é muito try harder, né? Tenta ir mais, né? Tente mais, faça mais força, vai mais a fundo ali. Você precisa se dedicar mais, porque nem todo o conteúdo da certificação você tem no material de estudo. Então você precisa tentar mais, você precisa se esforçar mais. Então, cara, são provas que vai te cobrar muito tempo. Tem outras certificações, tem outras nacionais, inclusive as certificações do Elvio e da Sec4Us, que são certificações interessantes, são certificações brasileiras, cobra em real, acaba sendo um pouco mais barato o investimento. Tem a DCPT, como eu disse, que é a brasileira também, só que são provas práticas, então vai te levar bastante tempo, né? De repente, em 6 meses, em 1 ano, talvez você fique pronto para fazer essa prova. Dependendo do nível, né? Se você já tem nível para isso, você já trabalha com isso e tal, já é expert na área, você pode pegar simplesmente lá e meter a cara e fazer. Mas se você não está preparado ainda e precisa começar a estudar, isso vai levar um pouquinho mais de tempo. A prática leva um pouco mais de tempo, né? Porque na prática você precisa da teoria e da prática junto. A teoria você só precisa da teoria, você não precisa da prática, tá bom? Se você tiver a prática na teórica, é melhor. Mas a prática é sempre mais complicada. E aí, rapidamente, eu trouxe aqui umas telinhas aqui das certificações que eu citei. Não vou mostrar todas as certificações. Aqui tem a CompTIA Pentester Plus, tá? Essa aqui eu tenho. E aí, lá embaixo, lá, você tem um pouco mais dos detalhes dessa prova. Quando foi o lançamento dela, a versão 1 e a versão 2, a minha versão 2. 85 perguntas, eu fiz a prova de teste lá, de avaliação, são mais de 180 perguntas, a minha no caso foi muito mais tempo, 165 minutos, a minha foi 200 e tantos minutos, 75 pontos ou 750 pontos de 900, né? Então tem que ter 750 pontos, se você tirar menos você não passa, a escala dele é de 100 a 900, então não é 1000 pontos, é até 900 pontos, 750 de 900 é mais de 80% de resposta certa, tá? E aí você consegue ver um pouquinho sobre ela aqui, e ela custa $381 hoje. Eu quando paguei $50, que não foi promoção de avaliação, evaluation lá. Então eu paguei só $50, por isso que eu fiz até. Hoje ela está custando R$380, $380 é uma das mais baratas do mercado hoje, mas é teórica, tá? É uma certificação muito bem quista pelo mercado brasileiro, o pessoal costuma pedir bastante dela, e quer dizer que eu vou tirar essa certificação e eu vou estar apto a fazer pentest? Não, não. Tá? Você vai fazer a certificação, você vai passar, mas não quer dizer que você seja um pentester de qualidade, infelizmente não é assim que funciona. Tá? Mas você tem a certificação, você vai poder participar de uma gama maior aí de avaliação aí de vagas, de oferta de vaga, tá? Você pode fazer online e você pode fazer dentro de um centro de teste. Você vai lá, se inscreve dentro de um centro de teste. Aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo eu sei que tem, não sei nas outras capitais, BH, Goiás, eu não sei se tem, mas possivelmente tem uma sala lá, você se cadastra nessa sala, você reserva, agenda essa sala e você vai lá fisicamente na sala lá, presencialmente, e faz a prova lá. Eu prefiro fazer assim, direto lá no centro de treinamento, centro de teste. Porque tem uma pessoa lá, um brasileiro, vai estar te acompanhando, você vai fazer a prova, ele vai ficar olhando para ver se você está colando, vai tomar conta de você, o mais amigável. Quando você faz online, você faz na sua casa,
você vai ser acompanhado por um proctor. O proctoring é um cara que fica tomando conta, né, do que você está fazendo pela internet, pela tua webcam. Então você precisa tirar fotos do ambiente, é um ambiente fechado, não pode ninguém passar, não pode ter pessoas passando, as pessoas não podem falar com você, né, no telefone tocar, alguém bater na porta, não pode. E são momentos, né, são 6 horas, 6 horas não, vai dar 1 hora, 2 horas e meia, 2 horas e 45. Então, são 2 horas e 45 e ninguém pode te incomodar, você não pode ser interrompido, tá? Então eu prefiro fazer no centro de teste do que fazer online. Fiz online essa aqui, fiz na madrugada, eu me tranquei num quarto para ninguém, fiz de madrugada por isso, porque de dia ia ter meus filhos, a minha esposa, e etc, o cachorro, a minha mãe, eu fiz de madrugada porque ninguém me incomodou, né? Então, do outro lado, você não sabe o fuso horário da pessoa, quem falou comigo não foi um brasileiro, foi uma pessoa de fora do Brasil. Você não sabe se a pessoa está bem de humor, se ela está feliz. Você pode ter sido a segunda ou terceira pessoa que ela está monitorando, ela pode estar de saco cheio, ela pode estar cansada. Então, assim, cara, eu não gosto de fazer isso online. Eu prefiro olhar na pessoa, ver a pessoa na minha frente, conversar com a pessoa, ela sorri, eu sorrio para ela, tem uma interação, fica mais amigável, tá? Pelo próprio, fica muito frio. Então, se você quer saber mais da prova, a prova está aqui. Ou pesquisa aí, procure na internet, você vai ter mais informações da Pentest C+. Tem a CH, eu trouxe a Practical, tá? Porque essa aqui é a próxima prova que eu vou fazer. Eu ia fazer a certificação Certified Ethical Hacker, CH, a teórica, e a teórica é mais cara, se não me engano. E, cara, não curto muito prova teórica, então quando saiu a prática eu falei, pô, legal, vou fazer a Practical. Só que ela está com um custo bem elevadinho. São 6 horas de prova, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, 6 horas de prova. E aí fala o que você precisa fazer. Então, para você, né, poder passar nessa prova, ela é uma prova generalista, né? Então você precisa conhecer vetores de ataque, trabalhar com scanner de web, trabalhar com banner grabbing, que é a parte de banner, né, de sistema operacional, de serviços, trabalhar com esteganografia, que é trabalhar com aqueles lances ali embutidos em imagens e fotos escondidos, trabalhar com uso de vírus, warnings, isso aqui é uma coisa que eu não faço, não, o vírus, warnings e etc, eu não trabalho com isso, mas trabalho com exploit, né? Ou seja, talvez eles chamem o exploit como vírus e warnings, mas não sei se é o caso. Trabalhar com o sniffing de pacote, de rede, tranquilo, trabalhar com variedade de web service, web application, ok, XSS, parameter tampering, directory reversal, ok, trabalhar com SQL injection, ok, são coisas que a gente trabalha no dia a dia, muito comumente, né, a pessoa que trabalha com pentest faz isso, trabalhar com tipos diferentes de ataques de criptografia. Isso aqui é uma coisa que eu não trabalho tanto, de quebrar criptografia. Não é muito a minha área. Por exemplo, interceptar um TLS 1.0, rodar ali um ataque BIST ou LUC 13, não é muito a minha área, não é muito o que eu faço. Então aqui eu teria uma certa dificuldade, se for isso. E também trabalhar com análise de vulnerabilidade, identificar buracos de segurança, etc, etc. Isso na rede, na infraestrutura, ok, trabalho com infra. Então, assim, é uma prova que eu precisaria ter aqui um ou outro estudo, né? Essa parte de vírus aqui, essa parte de criptografia, o resto é tranquilo. É a prova que eu quero fazer. A próxima prova, porque em 2024, como eu falei, a minha certificação, a PTC Plus, ela vence. E aí tem aqui os cortes, 70%. Você pode fazer através, não sei se hoje dá para fazer remoto, mas acredito que sim, fazer online e também fazer no centro de teste. Tem aqui o treinamento, você pode comprar o material para você estudar. E eu não sei o valor dela. Hoje eu não sei qual é o valor dela. Estava, se eu não me engano, 600, 500, 600 reais, dólares, 600 dólares, não sei se está ainda isso, tá? Não traz aqui. Fine Training, Event, não trouxe o valor. Engraçado, né?
Outro eu não vi. Eu não vi. Tá, mas era mais ou menos isso. Se eu não me engano, estava por volta de 500 a 600 dólares. Então, é um valorzinho até aceitável no meu caso. No meu caso, até daria para chegar. Se for isso, 500 e 600 dólares. Mais do que isso é complicado. A CH, que é a CH teórica, tinha uma época que estava 900 dólares, 900, 950 dólares. Não sei se é esse valor. Se for isso, não dá. 900 dólares é quase 1.000 dólares, a gente está falando por volta de 5 mil reais, acho muito caro. Aí tem a OSCP, que é a menina dos olhos, né? A OSCP aí todo mundo quer fazer, e é uma prova muito cara e muito difícil. O try harder dela não é somente por ser difícil, também por ser muito caro. Então, a gente fala pay harder, try harder. Né? Quanto mais tu paga, mais tu estuda. Aqui, pessoal, ela está com um valor individual de curso de 1.499, 1.500 dólares, como eu falei, 90 dias de acesso de laboratório, uma tentativa só de exame, passou, se não passou, se vira aí para pagar o retake, né? O retake dela, se não me engano, estava 300 dólares, se não me engano, por retake. E é self-guided, ou seja, você se vira para estudar. Tem material lá e você se vira para estudar, não tem ninguém para te ensinar, tá? Aí tem os valores ali mais interessantes, tem a Learning One, que você tem ali o curso, e 360 dias de lab, então você acaba tendo mais laboratório, em vez de somente 90 dias, você tem um ano. Duas tentativas, ou seja, você tem a tentativa e o retake, e um conteúdo exclusivo aí a mais. Ela custa 500 dólares a mais. Né? 500 dólares são mais de 2.500 reais. Então, é uma oferta que, inclusive, tem tempo para expirar, 31/12. Vai acabar daqui a 9 dias, acaba essa oferta. E tem a outra ali que é Learning Limited, ou seja, você vai aprender de forma ilimitada, aí tem todos os cursos online, laboratório de um ano, então assim, é muito caro. É muito caro. Acho muito foda a ideia, acho a prova muito foda, o material muito foda, o, a fama ali, o reconhecimento que você pega é muito grande, então é muito foda também, só que, porra, é muito caro. Não dá, cara, não dá. Eu poderia pagar? Poderia. Acho absurdo. Sabe quando tu acha um absurdo? Tu fala, pô, eu posso pagar, mas eu acho absurdo. Eu posso, mas não quero pagar. Eu posso pagar, mas eu não quero. Porque, puta, é muito caro. Não poderia ser uma coisa mais acessível. Ah, mas aí mais acessível seria. Todo mundo faria. E daí, meu irmão? Por que só você quer fazer? Por que só você pode fazer? Acaba sendo uma prova de elite. Só quem pode fazer é rico. E o pobre que se ferre pra lá. Porra, acho muito incoerente, acho muito, sabe? Não é justo. Não é justo o negócio. Acaba sendo injusto. Quem não tem dinheiro, um cara mais pobre, mais humilde, pô, tem 4 filhos, filho. Eu tenho 4 filhos. Como que eu vou manter uma prova de 8 mil reais? Eu tenho uma casa para manter, eu tenho meus compromissos, entendeu? O cara que às vezes não tem filho, não é casado, ele pode manter, porque, porra, o pai banca, a mãe banca. Tem muito pentester aí, não é nada, não é preconceito meu, mas tem muito pentester que mora com o pai e com a mãe. O cara tem lá 30 anos na cara, ganha um salário de 15 mil e mora com o pai e com a mãe. Então, pô, ele ajuda na casa, ajuda, mas ele não mantém uma família. O pai dele bota dinheiro, a mãe dele bota dinheiro, ele bota dinheiro. É um rateio de 3. Aqui não, onde eu moro só tem eu para bancar. Eu sou provedor. Minha esposa e eu, 4 filhos. E eu tenho que me virar para bancar todo mundo. Então, assim, não dá, não tem, sabe? Acaba sendo injusto um valor tão grande. Porque passa a ser uma prova de elite, para a elite. Não é somente uma prova de elite, mas somente para a elite. Quem tem dinheiro faz, quem não tem se vira. Então, meu irmão, acho injusto. Não consigo compactuar com isso. Se eu não pactuo com isso, eu não banco. Porque se você paga, você aceita. Se você aceita, porque você acha justo. Eu não acho justo. Então, eu quero mais que a ofensiva se exploda, falha, tem que falir. Se ela falir, eu fico feliz. Porque eu posso do olho grande. Quando ela começar a não ter grana e faltar dinheiro, porque ninguém está comprando, ela vai baixar o preço. Aí, se ela baixar o preço, eu faço. Então, essa é a minha esperança, que um dia ela comece a falir, fique devendo Deus e o mundo, e comece a baixar o preço para poder se manter, se bancar. E aí passa a ser uma coisa justa. E é isso mesmo que eu desejo para ela, e se você não gostou, meu irmão, o problema é teu. Vamos lá, DSEC, rapidão, já tem quase uma hora já de falando aqui. DSEC é uma certificação nacional brasileira, como eu falei do Ricardo Longato,
uma empresa de São Paulo. O Ricardo fez a OSCP, veio né, com essa ideia da OSCP na cabeça, montou o curso dele, fez a certificação dele, a primeira na América Latina, para Offensive, né, para Pentester. E, cara, eu gosto muito do material dele, fiz uma porrada de curso aqui, tenho os cursos aqui, eu não fiz essa introdução, mas tem o Pentest Profissional, tem o Pentest Experience, tanto é que eu participei como convidado para testar esse ambiente no início, paguei o Pentest Profissional, não tenho Smart Recon, porque eu não acho necessário, não tenho Wi-Fi, não tem seu Wi-Fi, tenho o Pentest Mobile, eu fiz um muito bonzinho cursinho, mas tenho, já falei com eles, falta uma coisinha ou outra aqui, que ele precisa melhorar nesse conteúdo, vira e mexe eu dou dica para ele de melhoria, e fiz uns outros treinamentos que ele tem lá de Hack Week, que são contenters, né, são contentes lá, são competições que ele lançou e depois ele fez lá, nas competições ele fez dois treinamentos. Então, cara, muito bom material do Ricardo, embora eu ache que o Pentest Mobile possa melhorar, eu já falei isso para ele, mas eu acho muito bom o treinamento, tirando esses aperfeiçoamentos que precisa no mobile. Por exemplo, o mobile não tem FRIDA, você não trabalha com FRIDA, com bypass de SSL pinning, você não trabalha com algumas coisas, com objection, então tem muita coisa aí nova no mercado, a gente trabalha com isso no Pentest Mobile, que no treinamento dele não tem, de mobile, tá? E o treinamento de mobile dele é Android, não é iOS. Eu acho que ninguém hoje, pouca empresa trabalha com Pentest, com treinamento de Pentest iOS, ali do iPhone, tá? Geralmente o treinamento na e-learning também é assim, geralmente no Android, porque é open source, é free, você faz o que você quiser, o iOS tem uma questão de quebra de contrato, processo, etc, etc. Então, Pentest Mobile, Android, tá bom? E aí tem a DCPT aqui, né? Quando você faz o treinamento, você faz o treinamento do Pentest Profissional, é um curso com muito conteúdo. Hoje eu acho que são mais de 700 labs, cara, eu não sei, é uma coisa de 200 labs, não sei, é muita coisa. Se minha internet ajudar a abrir o material, mas é bastante coisa. Era muitos laboratórios, eu fiz mais de 170 laboratórios com certeza, quando eu fiz, e esse aqui é o novo, né? Então não está abrindo. Esse aqui é o novo e é muito material. Depois que você faz isso aqui, você faz o seu treinamento. Hoje está numa plataforma gamificada ali, meio gamezinho, parece um jogo, né? Você certifica, faz lá, pega a flag, coloca, ganha ali um budget ali, um selo, né? Então você vai trabalhando dessa forma, é bem bacaninho. E depois você faz o Pentest Experience. O que é isso aqui? Isso aqui você cai dentro de um laboratório, dentro de uma empresa, como se você fosse um pentest contratado. Eles vão te dar alguns projetos, você vai pegar o projeto, você vai entrar na empresa, você vai atacar a empresa, e você vai no final fazer ali um relatório e vai entregar esse relatório. Quando você terminar o Pentest Experience, a experiência do Pentest, você ganha o voucher da DCPT, né? Você termina o Pentest Experience e você recebe ali um voucherzinho para você fazer a prova. E você faz a prova, vai cair num ambiente através de uma VPN controlado, eu acho que em 5 a 6 máquinas para invadir, passou, são 24 horas para passar, passou, fez mais de 24 horas para fazer o relatório, entregou o relatório, eles vão analisar seu relatório, se está bem escrito, bem definido, bem evidenciado. Muita gente passa na prova, mas reprova no relatório, não consegue fazer um relatório bom. Eu sempre falo isso, você precisa fazer um bom relatório, você precisa saber escrever bem o relatório, fazer um how-to bacaninha, porque se você invadir, mas não definir muito bem no documento que você fez, não vender seu peixe de acordo, você não passa. Não é só na DCPT, na OSCP é igual, na e-learning também é igual, então assim, são certificações práticas que você precisa do relatório. Beleza? Então, DCPT e a DSEC para vocês aqui, não está abrindo aqui por um motivo, vou continuar. E aqui nós temos a E-Learning Security. A E-Learning Security, cara, também é uma outra certificadora, tem uma porrada de certificação, se você olhar aqui para baixo, tem muita certificação. Tá? Tem a CPT2, a V2, tem a X, tem a EWPTX, que é
a estendida, né? O que é que eles falam? Extreme, se não me engano. Aqui, ó, Extreme. O X é de Extreme, é extremo. Eu tenho a IWPT, que não é Extreme. A EJPT, que é de Junior, essa que eu tenho. A EMAP, que é de Mobile. Então, cara, tem uma porrada de certificação. EWPT1, eu tenho essa aqui. Tem aqui, essas azulzinhas aqui são de defensiva, né? Do Blue. A vermelha, tudo que é vermelho é de Red, é de ofensiva. Então tem uma porrada de certificação, inclusive para defensivo, se você é da área de Blue Team. Então tem aqui certificações de defensivo, Web Defense, Reverse Engineer, Digital Forensics. Então, cara, é muita provinha, é um material bem bacaninho, o material dela é muito bom. Muito bom, eu fiz, ó, a WPTX nem, a V1, não está nem mais, não está mais sendo divulgada, só a V2, né, porque eles lançaram a V2. A mesma coisa a CPPT, só a V2. Então, aqui a gente tem prova de $200 apenas, eu acho que é uma das mais baratas que tem. A Júnior, por exemplo, aqui, a JPT custa $200 e todas as demais custam $400. Então, assim, são provas que é um custo justo, é um custo acessível, $400, né? A gente está falando aí em torno de R$2.000. É um custo acessível e que o material é muito bom. O problema é, eles te dão material, mas você precisa contratar o treinamento através da INE. E aí a prova custa $400, mas não o treinamento junto. Se você quiser fazer o treinamento, tem que ir na INE, buscar esses valores lá, e aí a INE tem um probleminha, né? A INE é cara. Então, se você quer um material só ali para estudar em um mês, você vai pagar em torno de, se não me engano, de $70, $80 por mês, só que não te dá acesso ao laboratório, só o material de estudo. Então você tem lá os áudios, os vídeos, você tem as apostilas, mas não tem o lab, o laboratório. Se você quiser o laboratório, só a versão anual, que custa $850 por ano. Então, porra, $850 é muito grande, é quase $1.000, né? Então, quase R$5.000. Mas é por ano. Então, você pega esses 850 e divide por 12. Vai dar aí menos de $80 por mês. Então, cara, não é tão caro quando você faz parcelado, né? Mas aí, de novo, tu tá pagando um ano de estudo. Você tem que estudar um ano de dedicação. Tempo de dedicação, tá? Então, são as provas aí. Eu trouxe algumas aqui, não vou falar de todas, porque é muita certificação. Não dá para falar de todas elas. Mas é isso. Falando um pouquinho das certificações, as perguntas que você tem que fazer. Essas perguntas aqui. Qual a área de atuação sua empresa precisa de qual certificação? Qual empresa você pretende trabalhar se você quiser mudar de empresa? E qual ela precisa, qual certificação essa empresa precisa? Quanta grana você quer investir? Você pode investir? E para quando você precisa dessa certificação? Quanto tempo você precisa ter ela na mão? Beleza, pessoal? É isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. É uma dúvida muito recorrente, todo mundo tem essa dúvida. Vou compartilhar aí na rede para vocês. Foi um vídeo de quase 1 hora, mas é bastante coisa para falar. Tem muita coisa para falar mais que não vai caber aqui. Já estou cansado até de falar também. E vocês cansados de me ouvir. E aí, cara, espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida aí, pode me procurar no LinkedIn ou aqui no canal mesmo. E aí eu ajudo vocês aí respondendo no que eu puder responder. Beleza? E qualquer coisa é só entrar em contato. Espero ter ajudado vocês aí. Valeu? Abraço.